tem. O que está sentindo dor de garganta? Azitromicina. Tu não faz nenhum exame de sangue na pessoa? Já aconteceu com... já aconteceu 2 vezes conosco. Uma vez comigo e com o pai. Para a criatura pesquisar no Google. Não olho para nossa cara. Com licença. Mas tem um cara, um médico, que participa do YouTube que ele fala, né? Eu trabalho na UPA, todo mundo acha que a gente tem tempo de conversar e coisa, mas nós somos pressionados o tempo inteiro para atender o máximo de pessoas possíveis. E na pandemia, os médicos estavam ganhando por plantão 4.000, 4.500, né? Pois é. Plantão de 24 horas. Sim. Eu não estou conseguindo passar por aqui. Não. Não vai passar. Não, eu vou ter que não tem problema. Para nós. É que a gente está usando O que passa? Eu passo aqui no mais perto? Eu não sei nem como é que a faz gente... PowerPoint aqui. Passei. Tu passou? Eu passei. Perfeito. Tá, fechou. Gente, liga a luz? É uma boa, onde que é? Peraí. Não, eu também disse que tinha que É aqui atrás. Tá, mas aí vocês podem acompanhar por aí, tá? Vamos lá. A primeira, então. No final do século XIX, alguns cientistas estavam interessados nos integrantes fenômenos da área. É essa mesmo. Observar as ampolas de raios católicos, que são tubos sob vácuo, e aqui se ligam 2 placas a uma fonte de óleo. Os raios católicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até a extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com um revestimento especial, como pode ser observado na figura, tá? Vocês têm a figura da ampola, que é aquele tubo catódico do tungsteno, tá? Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas. Essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por... O que circulava lá dentro do tubo de raios catódicos? Não era partículas alfa? Não, aqueles é do terfone. Tá? Até disse para vocês que ontem minha filha foi descer no espelhador lá, arrepiou os cabelos e me deu choque. Os elétrons, tá? Essas caras eletrônicas, tá, gente? Então, como ele diz, são invisíveis, tu não enxerga, que nem tu bota o dedo do teu lado, tu não enxerga, tu não vê a radiação, tu não vê a eletricidade, né? Vamos lá, então. As células fotovoltaicas, até coloquei essa imagem, né? Que agora está muito em alta. A gente tem uma quadra de society, né? Quer dizer, meu marido tem, né? E nós gastávamos, assim, um absurdo de luz por mês. O pessoal toma banho, né? E a gente trocou para as células fotovoltaicas. Então, de R$2.000 de refletores e banhos, o pessoal tomava, assim. Cada placa é R$2.000 cada uma. E hoje a gente paga R$200. Assim, ó, se paga a economia que tu faz com a conta de luz, tu paga as placas e não sobra dinheiro, tá? Então, é um excelente investimento. E os bancos têm uma boa condição de pagamento. E para o produtor rural, eles dão um bom desconto. É verdade. Principalmente os secretos, né? Mais deles desconto para nós, né? Bom, as células fotovoltaicas, placas semicondutores compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter, com certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelos fenômenos físicos denominados efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Nas surfaces dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito de forma simplificada é A. Bom, então, as placas captam a energia do sol, certo? Então, eles captam fótons é a luz, tá? A luz do sol. Então, ele absorve fótons, tá? Só tem uma. Multiplica, senhor, isso aí. Não posso quando tem 2, porque eu sou daquelas mó azaradas, você fica entre 2 alternativas. Eu também. Sempre marca errado, né? Nossa. Ai, que Deus. Aí tu olha o gabarito, não. Quando é uma coisa bem aleatória, tu... Não, E tem prova assim que eu fico entre 3, 4, entre 2, se vai errar. Marca errada, né? São dessas também. É a letra, então? Sim. Porque aí o que acontece? Primeiro, tu absorve a energia, tu absorve os fótons, né? E aí depois, para te transmitir energia, né, tu vai emitir elétrons, porque tu está transformando a energia solar em energia elétrica, tá?
Gente, qualquer coisa, se tiverem muito rápido, se não entenderem, por gentileza, tá? Eu estou acompanhando, tentando ver o ritmo de vocês. Se vocês acharem por bem, a gente pode negociar. Se quiserem que eu mande as listas com antecedência para tentar fazer em casa, eu acho melhor, né? Porque aí alguém aqui mais pra gente E fazer. tem gabarito, senão... E sem gabarito, porque a gente rouba, né? Aí ele só tiver Isso. Aí eu dou gabarito aqui. Tá, fechou. Pode deixar. Amanhã eu não consigo, né? Porque amanhã eu vou pro meu curso, mas aí domingo eu organizo isso. Vamos lá, então. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para em seguida observar a cor emitida, a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer. Puxa vida, desculpe aí, tá? Eu acabei, eu tinha que, sabe, compactar e acabei compactando errado. Vamos lá, então. O que acontece, gente? Até tem uma questão dessas, uma das provas, acho que deve ser a próxima. E tinha muito mais, só que eram todas as mesmas respostas, eu acabei dando uma enxugada, tá? Mas eu não sei se vocês deixaram água de arroz caindo fogo. Tipo, a chama tá ali amarela e tal, assim, tu coloca, quando cai, azul, né? Aí quando cai a água com sal, o próprio sal na chama, ela muda de cor, ela fica bem amarela. Nunca aconteceu de vocês reparem nada disso. Não, mas eu nunca... Nunca vi mudar de cor. Vocês reparam que muda de cor, assim, depende da substância que tu tá queimando ali, tá? Então, o que acontece, né? Por que a gente vê essa mudança de cor? A gente vê a mudança de cor por causa da transição eletrônica, né? Quando ele recebe o calor no fogo, ele pula de camada. E aí, quando ele volta liberando toda a energia absorvida na forma de luz. E essa luz emite cor, tá? Então, na verdade, a gente tem uma transição eletrônica, tá? Do mais externo para o mais interno, para onde ele é mais estável. Tranquilo, gente? Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado um novo sistema de filosofia química. Aí, valeu. No qual continha 5 postulados que serviam como alicerce à primeira teoria atômica, tá? Da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir, tá? Número 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Bom, a gente já sabe que essa alternativa é verdadeira ou falsa. Falsa, não existe mais, tá? Derrubaram o modelo de John Dalton. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. A gente já conhece hoje, né, os isótopos, né, os isóbaros. Já era. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Sim. A gente tem os isóbaros. Tem a mesma massa, então não é todos diferentes. Tem alguns que têm a mesma massa, tá? A gente vai estudar os isóbaros agora. Tá certo ou tá errado? Tá errado, então ela não existe mais. Ah, Por causa que, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. A gente tem os isóbaros que têm elementos químicos diferentes com a mesma massa. Então, exatamente. Os átomos são indestrutíveis? Não, a gente sabe que é destrutível, tá? São totalmente divisíveis, pode rearranjar, como eu disse para vocês, dá para transformar ouro, metal comum em ouro hoje em dia, tá? Então, já é divisível sim, é destrutível sim. Bom, os átomos de elementos se combinam com outros elementos, né, para formar novas moléculas, né? Então, a única alternativa que ainda dá para usar de Dalton é essa última. Não existe outra possibilidade, tá? Vamos lá, então. Bora. É que minha opção muito suja, eu não consigo me lembrar, vamos lá. Não. Tô com problemas. Aqui. Tá, né? Mas é que eu tenho aqui. Ah, tá. lei, não. O que eu fiz com ela? Não sei, gente. A vaca me traz.
Tá, aqui. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram ao interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas de cloroplastos. Meu Deus, o que é cloroplasto aqui? Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. Meu Deus! E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento de transporte de elétrons. O aumento da eficiência fotossintética ocorre pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente os seus fótons, claro, né? Estimula, né? Dos cloroplastos. Eu ia ter que ler umas 3, 4 vezes para entender. Nem pode. Nem pode fazer isso. Não é isso que eu quero fazer. Eu sei, eu te entendo. Então, sempre a estimulação, a absorção de energia sempre vai ser absorção de fótons. Isso. Tá, não esquece que fóton não lembra de fóton, ele é luz. Tá. Por isso para vocês, ó, lembra, tinha alguma coisa assim. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte de água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela Reação com sal? Não, isso, emissão de fósforo sódio. Excitados pela causa do Queimou. Não foi normal que acontecendo isso. Mal contrato, né? Mal contrato. Eita, dá uma. Olha, esse mercado tudo bem. Aquelas mais velhas ficam com a minha caçula, que tem 3 anos, né? Para usar rabas aí, tá? Normal. Tudo bem. Não, tá tudo tranquilo. Eu queria uma mensagem de uma deles. Normal porque ter irmãos também? Ter irmãos? Eu sou o primeiro. Eu sou filha. Você também, graças a Deus. Tá aquecendo a lâmpada? Pois é. Entendi. Vamos lá, então. Ah, porque tá clareando. Bom, isso aqui já é da URGS, então vamos lá. Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford. Tu não fez a passada. Não fiz, desculpa. Pode explicar por que essa? Sim. Qual que é? Não entendi. É a B. A mudança de cor da chama ocorre pela. O que acontece, né? Ele absorveu todo o calor da boca do fogão, tá? Então, ele absorveu energia. E aí, quando ele muda de cor, é a hora que ele está voltando, né? Para a camada inicial, né, onde ele está mais estável. Então, quando ele retorna, é a hora que ele emite luz, tá? E aí, é aí que muda a cor. Então, na verdade, nós temos a emissão de fótons, tá? Que é a emissão de toda a energia que ele absorveu na forma de luz, excitado por causa da chama, tá? É a transição de elétrons, assim. Uma vez, não vamos esquecer, nós todos temos nós somos movidos por elétrons, tá? Nosso corpo todo funciona por movimentação eletrônica. Tipo, as sinapses, tudo, a parte muscular, neurológica, tudo é elétrons. É o que a gente sente, né? Quando bate um nervinho, assim, tu sente choque, né? Os elétrons percorrendo pelos teus nervos, né? Então, às vezes, quando tu tá tranquilo, assim, eu vou sair na porta de carro com alguém, assim,
te dá uma excitação eletrônica, né? Os elétrons eles são excitados e voltam rapidamente, né? E tu sente o... Né? Então, a gente tem que entender que sempre, para que haja uma excitação eletrônica, tem que ter um estímulo externo. Sempre algo de fora, tá? Não faz isso sozinho. Bom. Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento Rutherford e do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Tá? A maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo. O volume do átomo está no núcleo da eletrosfera. O maior volume é a eletrosfera, né? A eletrosfera é bem maior do que o núcleo. Só para você ter uma ideia, o núcleo ele é numa razão de 10.000 a 100.000 vezes menor que a eletrosfera. É uma coisa bem pequena, mas onde concentra a massa do átomo. Os éter se movimentam assim, em órbitas estacionárias. Sim, as órbitas estão paradas, né? E os elétrons que estão orbitando ao redor, né? Tá certo. Então, a gente já pode tirar essa. E a última. É a última. Agora, se a gente... tem que fazer, mas aí já aumenta 50% da nossa probabilidade de acertar. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, emite uma quantidade de energia bem definida. Emite uma quantidade de energia, ele volta? Não. Sim, mas Ele é libera. energia, ele libera. Libera. Libera energia. Toda energia absorvida, ele libera para energia. Na forma de luz, claro. Tá? Então tá certo. Sim. Beleza. Tá bem? Uhum. Essa é a última, né? Glow sticks. Eu tenho uma péssima experiência com esse glow sticks. Eu não digo fazer um experimento com as crianças e estourou na minha cara. Esse negócio queima pra caramba, assim, arde muito o rosto. Eu vou até nos olhos. E eu lavando o rosto, desesperado no E as laboratório. crianças dando E as risada. crianças rindo. Achando o máximo. E eu, ai, que raiva que eu fiquei. Glow sticks são tubos plásticos luminosos utilizados como pulseiras em festas e que exemplificam o fenômeno da quimiluminescência. Eles contêm uma mistura que inclui difenil oxalato e um corante. Dentro do tubo, encontra-se um tubinho de vidro menor que contém o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Né? Quando o tubo exterior é dobrado, né, o que está dentro quebra o vidrinho, né? E aí a solução se mistura ali. Este reage com difenil oxalato formando fenol e um peróxido cíclico, o qual reage com corante em forma de óxido de carbono. No decorrer do processo, elétrons das moléculas do corante são promovidos a estados eletrônicos excitados. Não precisa ligar de novo. Vamos dar um tempo para ela. Já é a última mesmo. Agora eu vou fazer um novo mapa. Aí depois a gente tenta manchar. Obrigada, Carol. Então, de novo, olha só. Só linhas alternativas ali. A produção de luz nessa reação quimiluminescente ocorre devido Foi tanto os elétrons estados para um nível? Isso aí. Tudo mesmo, né? Bate na tela, entendeu? Tanto um quanto o outro. Tá? Tudo bem, gente? Bom, beleza. Só deixa eu ver. Então, agora nós vamos para a parte da... ok. Silvio. Tá. Só... Vamos ver tudo. Agora a gente já vai da turística, tá? Então vamos lá. Se vocês não curtirem mapa mental, me fala o que faz. A Isis só faz isso. Perfeito. É muito bom. Não, se vocês... Tem gente que não curte. Agora não tem. Não. Não gosta? Não gosto. Mapa mental. Eu só consigo... Esses dias eu estava vendo, né? Na casa da minha sogra, ela vê muitas essas coisas de cenário na televisão. E aí eu acabou me chamando a atenção
que era, não lembro o que era, um deputado federal lá, que ele quer tirar todos os livros do colégio público, porque ele diz que é um gasto horroroso, e ele prefere dar um tablet para cada criança do que ter que entrar na área tecnológica. vai de verba. Claro, não, mas o pior é a criança baixando Free Fire. Exato. Então, Não vai ter criança baixando Essas coisas, né? não, e outra, imagina as crianças carregando para cima e para baixo esses tablets, vão chegar, vão quebrar tela, vão baixar coisa que não deve, não vai ter bateria para as aulas. Hoje o Estadão publicou uma reportagem, acho que até eu tenho que reportar da verba da educação. Puxa vida. Aqui, ó. O governo Lula bloqueia a verba para alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo. Caraca. Exato, hein? Bom, então, claro, gente, eu não sei vocês, tá? Eu sou da década de 80 e eu sou daquele time que precisa de papel. Eu preciso escrever. Tanto que na hora de estudar, o que eu faço? Eu estou com um livro aqui no meu caderno e fazendo um resuminho do lado. Não consigo estudar sem escrever, não consigo. Eu também. Imagina. Eu prefiro não fazer. Aprende mais, né? Eu no colégio fazia as colas na hora da prova não precisa. Não usava, exatamente, já nem fazia isso. Eu fazia a escola e não usava a escola. Estava ali de boas. Bom, pessoal, nós vamos então para a parte atomística, né? Que é uma parte bem simples, que eu acredito que vocês dominem, mas, né, por via das duas, você domina a atomística, né? Parte de intuição, tá? Então eu vou só abordar os tópicos, a gente conversa sobre eles e a gente faz as atividades. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dominar em relação à atomística, né, é a questão do número atômico, tá, gente? Só que a gente não vai fugir dele. Até porque, tipo, o Enem não oferta tabela periódica, então a gente vai ter que se munir, né, de oferta só um número atômico, a gente vai ter que saber fazer o Linus Pauling para saber a família, para saber o período que ele dá, quantas elétricas ele são. Então, vamos lá. O número atômico, pessoal, ele é representado pela letra Z, tá? E significa número de prótons do núcleo. Tá? Número de prótons do núcleo. Beleza? Então, é o número de cargas positivas que eu tenho lá. Pessoal, número atômico é sempre o número de prótons. Isso não muda, tá? Não muda. Então, a nossa tabela periódica está organizada em ordem crescente, número atômico, né? Começa no 1, hidrogênio, e vai até o Ganesson 118, nessa ordem. Então, olha só, pessoal, um átomo neutro. Um átomo neutro, o número atômico é sempre igual ao número de prótons, que é sempre igual ao número de elétrons, tá? Cargas positivas e negativas, elas estão em igual número de um átomo, tá? Agora, dentro de um átomo excitado, o que acontece? O átomo excitado que a gente está conversando, quando ele faz o salto quântico, pula absorvendo e volta liberando. O átomo excitado, gente, é o solteiro na night, entendeu? Todo mundo já passou por isso na noite, não? Tipo, que nem ventilador aqui, ó. Olhando, né? Tá tudo todos. Ai, meu tempo de João Gilberto, coisa bem boa. Sim, amiga, era uma festinha, porque eu ia em outras, até no degraus, eu ia na quarta universitária. Fui uma vez, arrepiei no cavalo. Mas Deus me perdoe. Sério? Eu apavorei dele. Ah, Ele- não. A Tu quarta não universitária. consegue sair de lá, Deus me livre. A quarta universidade, gente, agora ficar, não vou falar muito pra, né, mas a quarta universitária era muito boa. Nós passávamos a noite inteira dançando com os agroboy, os engenheiros, sabe, era só estudante, era muito bom. E só gente bonita. Uma vez eu fui uma vez eu tinha doido de entrar lá um dia final de semana, assim, só gente feia, mas a quarta universitária. O pessoal tava falando no Twitter que a degraus é a White Kiss. Ah, sim, se pega por É. aí. Não tem como sair dali. Não. Por isso que eu nem. Eu me lembro que quando aconteceu, eu era pequena, eu tava com meu pai no leilão. E aí anunciaram no meio do leilão. E aí um monte de gente de pai saiu correndo assim.
era meu último ano de mestrado. Isso aí foi no fevereiro, acho que no janeiro de 2012. É. E eu já estava com 7 meses esperando meu bebezinho. E eu lembro que eu fiquei muito mal. Estava muito mal, sabe assim, começou a me dar causa, eu já liguei pensando, poxa, imagina. Aí eu escutei aquela cena, todo mundo naquele ginásio, aqueles Você já viu aquela série? Tem Ai, nossa, tá, nossa, que troço, né? Não olhei nada. Porque eu já te falei, né? Eu tenho problemas. Não, a pior parte foi aquele gaúcho com a mãe dele. A minha filha mais velha, que é cruelmente seca, fria, ela não tá nem aí pra ninguém, só, né? Alguém Chorou. chama mais? A minha filha que é fria e seca, chorou. Eu disse, acho que eu vou ver, se ela vai ter convulsão. Eu olhei aquele menino de estado, tive convulsão. Ainda bem que eu nem me prestei. Tive uma convulsão. Tá num filme muito triste pra ela ver, então. Nem. Mas legal. Eu falo, aquele final ali que ele fala. Você já viu o Interestelar? Não. Pelo amor de Deus, olha. Quem acreditava? Isso aí tudo tem no filme. Dá Interestelar, eu vou olhar. É, mas triste? Hã? É triste? Não, é totalmente, tipo, ciência. Ciência, então eu gosto. Não, eu estava me lembrando outro que me fez passar mal também, foi para sempre ao seu lado, que é aquele que o professor e o cachorro rato. Diário de uma paixão também. Como eu era antes de você, A Fuga das Estrelas. Fuga das Estrelas, Ah, tem filmes piores. ai, credo. Eu não tenho criação. Isso é uma pedra, gente. Vamos lá, então. Já, teu coração de pedra tem que ser magro, forte, bem magro. Ela só sabe ver. Eu vi com bote, coisa. Eu não gosto assim. De bombacha, ela vai. Eu não Em de setembro bombacha. ela vai vir É de calça tenda. de bota, e aí eu uso umas jaquetas assim de couro. Eu não gosto. Isso daí Eu saio boy, eu saio Setembro grosso, tem só de bombacha. não tem nada a ver com agroboy. Ele é alemão, pé grande, nada a ver. Já viu pela cara dele aqui, ó. Nada. Meu Deus, é bem agronegócio mesmo. Sem cara dessa aquelas. Ai, Ele negociar. fala, agroboy não nada a ver. Nada a ver. Tu tem aquela que você fala, dou nenhuma, dou duas, é dito! Encaçaram, né? Vamos lá, então. Pessoal, o átomo excitado, ou ele pode se tornar um cátion, ou ele pode se tornar um ânion, tá? O cátion, então, são os metais, que são os positivos. E os ânions são aqueles íons que a gente tem no lado da tabela periódica, antes dos gases novos. Ele pode se tornar ânions, tá? Então, olha só. Tá, eu sei que parece bobo, mas confie em mim, dá certo, tá? Eu memorizei assim. De verme. Esse caneta é cara, né? Eu tenho um quadro branco lá pra estudar em casa. Só que é bom que tu recarrega, né? Bom, eu chamo de CPPEL, tá? Para mim deu certo. CPPEL, cátion positivo perde elétrons, tá? CPPEL, coisas para pelotenses. E esse aqui é mais fácil, ó, Angel. Meu perfil favorito, eu nunca esqueci, né? Angel, ânion negativo, ganha elétrons, tá? Então, o que acontece, gente? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou pegar os alimentos que sempre caem na tua prova, óbvio, né? É sempre os mesmos, gente. Eles estão lá, o cálcio, tá? Aí eles falam toda essa linha que o cálcio, vou colocar os dois no estado fundamental e no estado de íon, que a gente chama, tá? A massa é 40, no meu caminho é 20. 40, 20, e ele pode se tornar mais 2, porque na família 2, tá? O que acontece, pessoal? Só para ter uma ideia. O número atômico é sempre igual ao número de prótons, então é sempre 20. Como não tem nenhuma carga aqui do lado, o meu elétron também é 20. Porque a carga positiva tem que ser igual à negativa, né? O que acontece então quando aparece o mais 2, quando ele sai de zero? Quando não tem nada, fica subentendido zero, tá? Quando ele passa de 0 para mais 2, significa, velho, estou perdendo 2 elétrons, tá? Então, ó, cátion positivo perde, ele perde 2. Tu tinhas, então, próton não altera, continua os 20. Mas elétron muda, ó. Era 20, perde 2, fica 18, tá? É sempre a mesma história, é sempre um cálcio, tá?
O outro caso, então, do nosso Angel, ano negativo ganha elétrons, o negativo significa carência de elétrons, tá? Podem perceber, qualquer coisa negativa tem a tendência a atrair para si, né? Ai, velho, tem pessoas que eu chego, velho, você já me dá um sono, um troço, não, espaço. Né? Lá, bisavó dos meus filhos era assim. Chegava aí, vamos já tá. Ah, na próxima vez que eu chegar aqui, você nunca tá mata. Ah, não quer. Sempre reclamando. Aí eu tenho uma baita vibe, você assim, né? Que a pessoa tem essa tendência, como ela é negativa, ela suga a energia dos outros para ela, tá? Bom, pessoal, então sempre é o nosso enxofre, a historinha do enxofre, equilibrado, principalmente no ovo, né, no repolho, tá? Bom, também é base, né, para fazer vários outros produtos químicos importantes, né? Vamos lá. O número atômico é sempre igual ao número de prótons, então é sempre 8, tá? Não vai mudar. 16 e 8 é do oxigênio, gente. Desculpa. Eu acho que é 32 e 16. Foi mal. Ai, não, professor de química, não sei. Nossa, eu sou desumana, né? Esqueci, sou uma alienígena. É isso aí. Boa. Professor, o que você Tá, vai no caso, o sinal de mais do outro ali do outro lado vai definir. Aí Isso. menos lá vai somar no. Nos prótons ali. Tá? Tá bom, Tomás? Tá bem bom. Tá frio, ó. Bom, Tá, porque tá gelado? não, tá frio, bom. Eu gosto. Temperatura adequada. Tá gelado, eu gosto. Não, eu quis me dizer que a temperatura de casa falou pra mim. Eu gosto de calor no corpo. Tá? Então, olha só, vai ser 16, tá bem? Número atômico e número de prótons, aqui também é 16. Só que aquele menos 2 lá está dizendo, velho, eu preciso receber esses dois para conseguir me estabilizar. Então, ele passa de 16 para 18, tá? Então, quando o átomo é excitado, damos o nome de íons. Tá bem? São os íons. Tudo bem, pessoal? Então, vamos. Como assim? Tem um supraquímica. Uhum. Que chiqueza! Agora eu vou ver, que amorzinho. Ai, tem laranja que eu amo. Agora eu também adoro roxo. Tem roxo? Ai, eu amo. Só que tudo que é lugar que eu trabalho só tem refil azul, preto e vermelho. Então, tipo, não sei, chique. Aí tô lá comprando carga e não tem, né? Inclusive, precisar trocar já. Ai, que chique, né? Gostei. Bom, tudo bem no número atômico, prótons, elétrons, íons, cátions, ânions, de boas? Uhum. Então tá. Outro detalhe importantíssimo, pessoal, é saber a diferença entre número de massa e massa atômica, tá? Eles têm números semelhantes, tá? Mas são coisas diferentes, tá, gente? E uma porrada de vestibular comete equívocos no número de massa. Então, olha, chega e te dá um desbunde, assim, porque, pô, tu vê anunciado com erro, assim, né? E aí a gente entra com um pedido de com recurso para anular e não tem sucesso, tá? Então, o número de massa, gente, é o somatório de prótons e nêutrons, tá? Que a gente tem lá na região nuclear. Então, é sempre o número inteiro. E não é o número que está na tabela periódica, tá? Então, é sempre o valor inteiro. Não é a massa da tabela periódica, tá? O bom é que, tipo assim, o que acontece? Tu vai usar muito isso aqui para descobrir nêutrons, tá? A gente faz massa menos prótons para descobrir os nêutrons. A gente vai ter que descobrir os isótonos daqui a pouquinho, tá? E o que acontece, pessoal, com a massa atômica?
A massa atômica, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou primeiro colocar o conceito, depois embaixo eu coloco a ideia. Bom, é sempre valor fracionário. Tá? E está na tabela periódica, tá? Então, assim, ó, eu trabalhava antes numa educação ambiental na Votorantim, aí a gente tinha uma biblioteca só com livros ambientais, assim, né? Então a gente tinha que catalogar tudo, toda vez que comprava novo, catalogava, não sei o quê. E toda vez que a gente ia alugar para alguém, a gente tinha que ir lá na ordem alfabética. Cada fala no livro, né? Era assim que os nossos elementos, eles eram organizados em fichas. Então, toda vez que precisava de algum dado, eles tinham que ir lá catar na ordem alfabética para você saber uma massa, né? Então, era o sonho dos cientistas de desenvolver a tabela periódica. Tipo, algo compacto, que eu vou ali, olho a massa, ela não entrou, confusão, medição. Ah, daqui, pá, pá, uma única folha. Então, tipo, aí, pensando nisso, algo compacto, eles não podiam colocar as 3 espécies de hidrogênio, por exemplo. Tu imagina, hoje são 118. Se tu colocar todos os isótopos ali dentro, o negócio perderia o propósito, né? Que esse é algo compacto. Tá? Então, aqui, nós temos 3 tipos de hidrogênio, tá? Não sei se vocês conhecem esse. Esse aqui é o mais abundante, é o tótil. Aí tem que saber isso, não, tá? Só por curiosidade mesmo. O deutério, que é a água pesada, né? Que eles usam. Essa aqui é mais abundante, da água. Aqui é de água pesada, usada em reatores nucleares. E esse aqui se chama trítio, tá? Que foi encontrado apenas na Lua até hoje, tá? Essa espécie. Bom, então como é que eles iam fazer, né, para colocar um só? Então eles colocaram um hidrogênio só e colocaram o número atômico que era comum a todos. E aí eles pegaram e fizeram uma média ponderada desses 3 aqui, ó, de acordo com a sua disponibilidade no meio ambiente, né? Então ficou tipo 1,00 alguma coisa, tá? Fizeram uma média ponderada e deu ali, não lembro bem, mas eu não lembro lá para 1,0, tá? Então, o que acontece? Assim fizeram os nossos elementos químicos da tabela periódica. Então, se te perguntarem o que é o elemento, é um conjunto de isótopos. E esse hidrogênio aqui está representando todos. Isso acontece com todas as espécies, tem na tabela, tá? Tudo bem? Então, a massa atômica é sempre esse valor fracionário aqui, tá? Representando, então, todos a tabela periódica. Tudo bem? Vamos lá, então. Acho que o último detalhe, não, o penúltimo, que tem o Linus Pauling. Vocês lembram do Linus Pauling? Que bom, te lembra? De quem? Ela tá viajando agora. Meu vizinho, É, do Linus Pauling, Ah, sim. primeiro ano do médio, onde tu tomou o susto lá, né? É aquele, não é um S2, né? É. Ah, ele eu gosto, legal. É, também. Sem pão. Ah, sem pão, sem pão dá, sem pão dá fome. Eu conheço também. Bom, mas antes de passar para o Linus Pauling, nosso último detalhe da aula de hoje, Que beleza que tem aqui no S2. mas a maioria erra quando chega no 13 e 10. Ele passa 3 P6, pula 13 e 10, em vez de ir para a 4 P2. O pessoal se equivoca nas setas. A orientação da distribuição mesmo. Mas, Ah, não sei se tu te lembra que um grupo tomou um mate lá no trem, que ele não era daqui, mas que muito bem. coitado! Tu não lembra dessa? Era um guri que sentava na terceira fileira ali do meio. Tinha uma guria que sempre levava chimarrão. Ai, mas isso não é gelado? O baile achou que era tererê, coitado. A minha tia, ela já morreu, ela é costureira. Então, o que ela fazia? Ela fazia uns baldes de chimarrão, uns baldes, botava, tipo, ela botava água embaixo, com a bomba, e largava ela em cima e só fazia um morrinho assim, sabe?
e para ficar bem fundo embaixo dela. Então, o que ela fazia? Ela botava água pelando o corpo, porque aí ela deixava ali, e ela não ia costurando, fazia um pouquinho de costura, e aí ela estava muito quente para não esfriar. E só ela não me disse, né? E aí eu Foi lá e... eu esperando ele mate, eu posso te dar uma ajuda, eu vou tomar um chimarrão lá, tá, vou tirar. E ela não falou nada. Gente, quando chega de chimarrão, escaldou no céu da boca, saltou pelezinha, sabe? Caiu assim as pelezinhas no céu da boca. Ah! E cozinhou aqui dentro. Tia, Ah, eu ela... sempre vou na cautela na casa. Eu já tava quente. Seria o ideal, né? Bom, Nossa, muito animado. não existe. Muito bom. Bom, é novidade para vocês estão super, né? Então fica mais fácil para mim. O que são os isótopos? É os que têm o mesmo número de prótons. Isso quer dizer o mesmo, né? Mesmo próton. Pode ser ali o caso do hidrogênio, mesmo número de prótons, pode ser carbono, né? Vamos dar um exemplo. Alurismo. Carbono 12, carbono 13, e carbono 14. Sabe? Vou colocar 3 só para vocês entenderem, porque vocês vão perceber que tem muitas questões em relação a esses três. O carbono 12 é o mais abundante, né? O carbono da glicose, o carbono da carbônica, tá? Sacarose, fructose e tal. O carbono 13, ele é utilizado para fazer análise de adulteração de vinho. Existe essa fraude hoje em dia, né? Que é colocar álcool, colocar açúcar no vinho para dar volume e fermentar mais rápido, né? E o carbono 14 é a comparação que se faz com relação aos fósseis, né? Para saber o tempo de decomposição, tá? Então percebam que eles têm as massas diferentes, mas todos eles possuem o mesmo número de prótons, tá? Por isso que são chamados de isótopos. Nós temos, então, os isóbaros, que é o mesmo número de... Isso aí. É o caso do cálcio e do argônio. Eles têm o mesmo número de massa, tá? Não é a mesma massa atômica. A massa atômica é médica, eles fazem de todos os cálcios, todos os argônios, tá? Eles têm o mesmo número de massa. Mas aí percebo que eles têm números atômicos diferentes e nêutrons diferentes, tá? Então, para obter nêutron, eu sempre vou diminuir o maior do menor. É sempre massa menos próton. Massa menos próton. Ou seja, sempre o maior menos o menor, tá? Os isótonos é o mesmo número de... Olha, carbono 12 e boro. Tá, percebo. Eles têm as massas diferentes, números atômicos diferentes, tá? É sempre assim, é uma característica só em comum, elas têm que ser diferentes, tá? Quantos nêutrons tem o carbono? 6. E o boro? 6. Eu sempre subtraio o maior do menor, tá? E por último, os iso. Os isoeletrônicos, tá? Eu vou ver que sempre. Vamos mudar. Ó, o sódio, massa 23, número atômico 11, mais 1, ou seja, o cátion. Aqui o oxigênio, massa 16, número atômico 8, ânion menos 2. Quantos átomos tem o sódio? Ó, tinha 11, né? Aí perdeu 1, fica 10. Aqui tinha 8, agora ganha 2, fica com 10. Por isso que são isoeletrônicos, tá? Mas, como eu disse, é só uma característica em comum. Bem, no caso, só elétrons, diferentes prótons e diferentes massas, tá? Isso aqui então se chama semelhança entre os átomos e cai muito na católica. Não, tem bastante na URGS também.
Fórmica Ux. No Enem, Isótonos ele desconta 12, por ser maior, desconta um do. aqui, não, isótonos, tá? Tá. Isótonos faz assim, ó. Para te descobrir nêutrons, tem que pegar a massa e diminuir os prótons, tá? Então, eu vou pegar 12 e diminuir 6, tá? Então, o carbono, o número de nêutrons é 6. E o boro, tu vai fazer massa menos prótons, ou seja, 11 menos 5, 6. Tá? Fazer essa subtração aqui, tá? Para descobrir os nêutrons. Certo? E agora sim, para a gente encerrar, parte atomística, né? Como vocês já lembram, para mim facilita, né? Mas igual vou montar o diagrama com vocês, tá? Me facilita porque a única coisa que eu acho que eu percebi que é bastante, tipo assim, quantos eletros na última camada, quantos estão desemparelhados, uns detalhes assim, tá? E eu vou tentar focar nisso com vocês, tá, gente? Jesus amado. Eu sou um 9, 10. Eles não, eu pra mim, né? Eu sou falando, mas agora vocês. Isso é muito chato pra vocês, né? Caraca! Não, é chato pra também, né? Pois é. De manhã? É, Aí foi matutino. não gosta da noite? Não, eu acordo. Exatamente. Mas que. Ai, eu queria bater na porta. Não sei se eu abro. Ah, meu namorado vai passar aqui em casa, né? Ah, Deixa. Deixa eu fazer lembrar, não vai conseguir muito. as pessoas falando que parece que eu vou fazendo fofoca com o Bruno. Não, eu fico aqui o namorado, foi na porta, cara. Nada fora. Não, tá. A minha avó fazendo fofoca com o meu avô. Toda casa se escuta, né? Pra dizer baixinho. Assim. Não, isso de bater na porta é bem coisa de namorado, tá? Eles não têm paciência. Ah, não, mas nossa. Essa E ela me deu um carro. susto. Eu achei que a tomada ficava e o pior é que a mesa, se tu vem pra baixo, te dá um tiro aqui. Aí ele vai roubar quadro. A gente só entrega tudo, já é. Não tem o que fazer. Não, vou dizer, pô, tu não tem cena de nós, cara. Estamos aqui ficar à noite lá no Phelps. Vai precisar da cor, né? Ah, puxou. Pô, mas até chegar no Phelps. Aí botaram o nome da de Phelps. Já que a Ana Não, eu te mato se falar, mano. Ô, Luiz, ela pegou e falou que acha que a porta do swing tá fechada. Como é que vai dar? O cachorro vai me dar uma mordida. Ela acha que tá aberto, que deixou aberta a porta. E ela quer que tu... Phelps é o nome de alguma. Vamos, Não, porque apenas homem é tarde, homem é demais. Phelps é nome de autor, não é? De algum. Phelps não, ele youtuber. não era um. Phelps não era um que andava de Fórmula 1, não era? Pode ser. Bom, vamos lá, então, só pra gente encerrar. Falta 3 minutinhos, tá? Mas dá tempo. Tá, mas igual eu vou entregar pra vocês, aí eu já vou ficar com o integral pra eu vocês. tenho um professor que se emociona às vezes e vai... É mais tarde? Mas Não, aí, daqui a gente tá querendo só estudar mesmo. Ele se passa e... certo. Mas a gente termina. A nossa idade tá naquela de pode dar mais aula, a gente precisa. Entendi. Infelizmente, tá tipo, vamos embora. Tipo, não aguento mais. Mas sextou, né? Então, sextou, vou deixar vocês tentar também. Eu tô que nem a Manu, assim, 6 horas da tarde. Mas não pode ter nada porque eu sou matutino. Eu vou falando isso, de manhã. Eu gosto de fazer tarde. E uma ansiedade. Eu sou assim, eu boto tipo. Eu fiz aquele professor disso, bem interessante. Bota no telefone de 15 minutos. Ah, sim. Aí tu dá uma parada, toma uma água. Você sabia que tem um aplicativo assim que Sim, faz isso? Forest. É, que tem tarde.
Lutar. Tem Pode. uma guria que eu pegava lá do jeito. Quem era? A Duda. Ah, isso aqui? A Duda. Não sei. Assim, nossa. Esse Queimou. se entregando, né? Era. Se entregando. Ela namora agora. Sim, namoram. Não, eu acho que ela se separou. Voltou de novo. Ai, não, depois me conta isso. Então, Eu sou muito gente. só babado. Eu sou muito, Bom. quero saber. Vamos lá, então. Só para a gente encerrar aqui. Eu vou colocar um número tipo... Ah, tá. Me lembrei que também a gente tem que ver a função dos íons, tá? Então, só esse detalhe. Vou colocar um exemplo para nós aqui do que me preocupa em relação ao diagrama de Newton, que é a gente tem que seguir a orientação da seta, que é a ordem crescente de energia. Então, só tomar cuidado para não esquecer, tipo, saindo 3P6 para 3D10, tem que passar antes por aqui para depois ir lá. Sempre nessa orientação aqui, ó, tá? Essa é a ordem crescente de energia, tá? Codificada experimentalmente. Então, primeiro é 1s2, depois é 2s2, depois é 2p6, depois é 3s2. Sempre nessa ordem. Essa é a sequência da distribuição. Geralmente as provas costumam cobrar até a quarta linha, né? Eu nunca vi alguma prova cobrar até mais pra frente. Eu tenho uma aqui que vai até 5S. Católica. Ah, que legal. Essa mesmo. Tá? Sem pão dá. Sem pão dá fome. Sem pão dá fome. Claro, aqui depois estabiliza e diminui de 1 em 1. Não tem como tu reparar. Aí você não, sem pão dá Como é fome. que é? Explica. Sem. Tá. Sem pão. Sem pão dá. Sem pão dá fome. Sem pão dá fome. Sem pão dá. Sem pão. Ah. Decorei assim, que não vai tomar um cafezinho de manhã, tomar só um leite, só um cafezinho puro, fica com fome depois, Acho né? que falta um 8 Então, para fechar. Uhum. Falta um 8 depois ali embaixo. Porque eu não consigo, assim, ó. Deixar assim para mim, tem que ter um 8 depois. Ah, sim, entendi. Vai ficar aquele, entendi, né? Mas em seguida já terá, tá? Bom, olha só, o ferro, pessoal, tu vai fazer o plano dele, tu tem que fazer, então, tu usa o número atômico para distribuir os elétrons, porque o número atômico a gente já sabe que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? Bom, então eu estou fazendo a distribuição dos 26. Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e aí tu vem para o 4s2 para depois ir no 3d6. Tu vai colocar só a quantidade que falta para a tua distribuição. Estou indo rápido, partindo do pressuposto que vocês já estão ligados, mas se porventura tiver dificuldade, eu retomo do beabá. Não tem problema. Tá? Então, aqui. Então, se fores procurar o ferro na tabela, ele está exatamente na quarta camada, tá? Exatamente na quarta camada. Então, pessoal, a última camada, a gente chama de camada de valência. É a última. A última camada é 2? Uhum. Essa última camada é 2. Só que se a gente perguntar quem é o subnível mais energético, é o último na distribuição, ou seja, é a ordem crescente, né? É de menor a maior, quer dizer que o último é o que tem mais energia. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de subnível mais energético, tá? E vamos supor, então, que ele peça a distribuição do ferro mais 2. Ou seja, ele tem que perder 2 elétrons. Da onde que tu tira os elétrons? Camada de valência ou mais energético? Sempre camada de valência. Tá? Então, quando for íons, a gente vai alterar a camada de valência, e não os níveis energéticos. Tá? Bom, vocês têm total condições agora de fazer